Queridos amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Agradecendo a Deus pela oportunidade desse estudo maravilhoso de uma obra tão importante quanto é Paulo e Estevão para todos nós. Nós desejamos que esse estudo possa ser portador de bastante incentivo para todos nós, a confiança em Jesus, a confiança nos seus desígnios e, sobretudo, nos encha de coragem os testemunhos dos primeiros cristãos, nos primeiros anos após a morte de Jesus. Peço também que Jesus permita aos benfeitores espirituais do nosso grupo espírita que tenham permissão de passar pela casa de cada um de nós, deixando a todos a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos em sofrimento que porventura estejam no ambiente do nosso lar. A prece de abertura hoje ficaria por conta da Margarete, mas ela não vai poder participar. Então eu vou pedir para o Murilo, se ele pode fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Murilo? Posso sim. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho do Cristo, aprendendo as lições desse apóstolo que tanto nos deixou de ensinamentos em suas cartas e que Emmanuel vem nos trazer detalhes importantes a respeito desse irmão mais velho nosso. Que Jesus abençoe e nos auxilie a compreender e a extrair os ensinamentos de que necessitamos. Que assim seja. Bem, nós estamos no nosso encontro de número 39. Olha como já estamos caminhando bastante aí, 39 semanas estudando Paulo Estevão, fechando aqui o mês de março, nessa quarta-feira. Aliás, o mês termina amanhã, mas para nós, com Paulo Estevão, fechamos aqui o mês de março neste dia. Então, eu vou sair aqui do PowerPoint e retornando ao Skype, fazendo aquele vai e vem, para que a gente possa começar a leitura, que estamos no capítulo 2, e compartilhando, então, o texto para que todos possam acompanhar. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 2, e já chegamos naquele momento em que Saulo se une ao casal Áquila e Prisca no deserto da Síria, num oásis denominado Oásis de Dan, que fica aproximadamente a uns 150 quilômetros do oásis de Palmira, onde vive Gamaliel junto com a sua família. E, terminada a tarefa do dia, Áquila foi buscar as suas anotações e, tendo descoberto, Saulo, tendo descoberto que Áquila e Prisca eram cristãos, ficou animado e foi buscar as anotações de Levi, que ele havia ganhado de Gamaliel, e que, por sua vez, Gamaliel havia ganhado diretamente de Simão Pedro. Então, foi um momento, assim, de muita alegria para aquelas 3 almas. Como eu comentei na semana passada, no meio de um deserto, não dá para imaginar como é o céu à noite num deserto. Lá estavam aquelas 3 almas, no meio do nada, falando sobre Jesus, recordando seus ensinamentos. 3 seguidores de Jesus. E foi, então, a partir desse momento, em que eles se confessaram cristãos uns aos outros,
entre os três. Nós paramos aqui no capítulo, aliás, no parágrafo, que aqui está enumerado como 37, onde Saulo e Áquila e Prisca ficam ali naquela conversa gostosa, falando sobre Jesus. Então, quem vai começar a leitura essa noite é o Tiago. Tudo bem aí, Tiago? Pode começar. Tudo certinho aí, Tiago? Você está com problema no seu áudio? E seu áudio está com aquela... Tiago, o seu áudio está com aquele mesmo problema que estava daquela vez, que a sua voz sai completamente tremida e a gente não entende nada do que você está falando. Então, acho que você vai ter que... Veja se você consegue sair e entrar no Skype de novo. Que está bastante ruim o seu áudio. Já aconteceu isso uma vez. Ou então de você desligar o seu modem e ligar de novo para ver se melhora um pouquinho. Se não, vamos fazer o seguinte, a gente inverte a ordem, eu peço para a Celina começar a leitura, e enquanto isso você vai tentando se arrumar aí, tá bom? Então, a Celina saiu agora, Maruísa. Eu acho que ela está com problema também, que ela também saiu. Ela está com problema, sim. Ela está entrando e saindo. Ela falou para mim isso mesmo. E eu vou mandar um áudio, vou mandar um WhatsApp para ela, para falar para ela ficar para tentar conectar como fala, por outra rede, sem ser Wi-Fi. Tiago, nós não estamos entendendo nada do que você está falando, seu áudio está bem ruim. Está bem ruim, está incompreensível o que você está falando. Então, faz o seguinte, Thiago, eu vou pedir para outra, sem problema, eu vou pedir para outra pessoa começar a leitura e você faz o seguinte, nesse meio de tempo, você vai tentando ligar, desligar o seu modem, ligar de novo, tá bom? Porque está bem distorcido o seu áudio, não dá para entender nada do que você fala, ok? Você pode fechar aí, Thiago. A Celina está com um problema realmente hoje, coitadinha. Mas vamos ver. Murilo, você poderia fazer, então, começar a leitura para nós, fazer um favor? Posso sim, Maruísa. Tá, enquanto isso, vamos vendo o que acontece. Vai lá. Vai. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarsense no mais recôndito do coração. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão, com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, continuava, enquanto o interpelado buscava o que responder, o célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Ai, coitadinho de Saulo, acho que essa hora deu um frio na barriga dele, não? Né? E ficou naquela situação, e agora, né? E agora, né? Vou me omitir aqui, né? E outra, né? No primeiro dia, né? Primeira noite ali, no primeiro momento em que eles estão ali falando de Jesus, Né?
Vamos ver Tava como é tão que ele se bonito o saiu. papo e de repente De veio pro repente, coisa... passado, né? Isso. Pode continuar. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Conheci-o, replicou vagamente. Pois bem, prosseguiu Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Nossa. Ali que acho que ele começou a ter dimensão do Do que que eu ele tinha esperava. provocado, né? E do que eu esperava também, né, Murilo? Sim, Porque agora ele está começando a colher aquela exatamente. semeadura tão triste que ele fez, né? Mas naquele Sim, momento ele tinha feito certo, ele achava que estava fazendo certo, né? Então sim. vamos ver como é que ele reage. Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa, exclamando com simplicidade: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente, à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Nossa, Nossa, aqui é um exemplo de reação, né, diante de um perseguidor que eu, pelo menos, jamais teria, né? Eu pois é, estaria xingando, amaldiçoando até hoje, né? é, E eles ali ainda, né, tentam enxergar um lado positivo nele, né? Sem nem sim, conhecer, né? sem Dar aquele conhecer. benefício da dúvida, né? Não, não é possível que ele fosse tão mal, né? Uhum, exato. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes, a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Ensanchas quer dizer oportunidades, né? Hum. Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Áquila, explicando-se. Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Eu tinha um professor de português que xingava, isso no colegial, que xingava a gente de energúmeno. Quer dizer, assim, assim, bem bronco, né? Bem bronco, brutamontes mesmo. Uhum. Imagina que um patrício de nome Jocaí várias Uhum. vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade de compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos.
Jocaí, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe dessem um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro, a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado às leis de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Jocaí nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um édito em que toda resistência significava morte. Lá nós fomos à prisão. Em vão meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar a casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltasse ele à nossa companhia. E o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento, por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Jocaí, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos ferimentos, entregou a alma a Deus. Ou seja, aquele que estava de olho no negócio dele foi o que articulou tudo ali, né? Talvez seja por isso que mesmo ele jurando fidelidade à lei, eles mantiveram ele preso, né? E soltaram os dois, né? Porque das outras vezes a gente viu, né, que se jurasse fidelidade à lei, libertava, né? No caso lá de Estevão, né? Foi dada essa escolha para ele. Então houve outros interesses aí por trás, né? Meio parecido com a situação do Estevão e da Abigail, né? Com o pai. De Abigail, exatamente. Era muito comum essa prática, né? Que, como aconteceu com esse Jocaí, que estava interessado em uma coisa, em uma propriedade que era objeto da sua cobiça. Então, o jeito de tomar aquilo, à força, era inventar alguma mentira, alguma coisa para expropriação, para que eles fossem desapropriados daquilo que possuíam, né? Isso era muito comum. Quando não iam para a rua, iam para a prisão, né? Uma prática muito comum já milenar, né? Sim. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. Aí acho que Saulo, ele tão acostumado a estar sempre, né, digamos assim, do lado da justiça e ele exercendo justiça, ele até ingênua a pergunta dele, né? E
mas vocês não foram atrás, né, de pedir para não alguma coisa, né? Como se existisse alguém que fosse ouvir, né? Agora que Sim, ele começa a ver esse outro lado, né? exatamente. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Aquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jocaí, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca ouvi, mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça, não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Nossa, ele fugiu, né, de Saulo, né, com medo de Sim. Saulo, e acabou com o próprio ali, né, mais Nossa convertido, Senhora, não. sem fazer ideia, né, que aquele a quem ele tanto temia agora, né, mudou de É, lado. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o Mestre, mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia chegou a declarar que toda perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. olha a Aqui, importância dessas palavras, né? Pode comentar, Murilo. não, aqui a gente vê a Pedro, né? O que Pedro já havia se tornado, né? Nessa época aí, né? Nessa pregação que ele faz aí, Uhum. né? É, a gente pensa que os primeiros cristãos, assim, por aceitarem o Evangelho e ainda terem oportunidade de conhecer os apóstolos, e talvez muitos, né, de terem sido beneficiados por eles, a gente pensa que eles não tinham dificuldades na sua reforma íntima, Uhum. intimamente, né? Sim, E isso não é verdade, porque o que Áquila está dizendo aqui aqui, olha, para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Então, eles ficavam ressentidos, eles tinham dificuldade em perdoar, em não guardar raiva, nem revolta, nem ressentimento contra os perseguidores dos cristãos. Né? sim, Então, e o próprio Pedro falando da sua ignorância, negando Jesus. Ah lá, salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Então, eles também tinham dificuldades em tirar, né, em deixar para trás as características do homem velho, buscando um novo ser com Jesus. A mesma coisa que acontece com a gente hoje.
quantas dificuldades a gente sente ainda para vencer aquele homem velho, né, que ainda tanto se debate para continuar dominando o nosso mundo íntimo. Então, eles também tinham as suas dificuldades muito maiores do que as nossas. E ali estavam aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender, aprendendo a esperar. E como diz aqui, né, pensar nas nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas nossas responsabilidades com Jesus. Porque Jesus traz para a gente o convite, né, o Evangelho traz para a gente uma responsabilidade íntima muito grande. Vou contar rapidamente um caso de Chico Xavier, não nessa escala, mas uma pessoa comentando sobre Chico dizia assim: depois que eu conheci Chico, nunca mais eu tive sossego, porque certa vez ele foi com Chico Xavier no mercado, e Chico Xavier, ao comprar tomate, ele não pegava só os tomates bons, ele também pegava aqueles que já estavam bem passadinhos, quase apodrecendo. E aí o amigo de Chico perguntou por que ele fazia aquilo. Ele falou, porque se eu levar somente os que estão bons, vai sobrar muito pouco para os outros fregueses do mercado. Então, ele levava um pouco de cada, um pouco de tomate bom e um pouco de tomate estragado. Acredite se quiser, né, gente? Então, assim, quando a gente passando a conhecer o Evangelho, por mínimo que seja, como a gente já leu em outras lições, se não me engano, André Luiz, basta uma semana, basta algumas semanas, alguns dias aí de contato com o Evangelho para a gente já saber o que a gente tem que fazer, né? E aí, a partir daí, a nossa vida íntima realmente não tem mais sossego, porque é uma eterna briga da sombra com a luz em nós mesmos, né? Pode continuar, Murilo. E só comentando aqui, o Áquila e Prisca, eles, assim, entre aspas, tinham um motivo, né, para odiar Saulo, porque indiretamente foi ele que causou a morte do pai deles, né? Além de perderem tudo, né? Sim. Materialmente, né? Perderam tudo, o sustento da vida, que era a padaria que o pai possuía, né? Sim. Então, eles foram afetados diretamente, né? Não é que estavam perseguindo parentes, amigos, né? Foram eles próprios. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente. Sim, se referindo a Pedro, né? Isso. A palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia, a longos haustos, a água pura da amizade sincera, naquele novo mundo tão reduzido. Nessas palestras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos. De quando em quando chegavam de Palmira reforços de abastecimentos e outros recursos. Os 3 habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. Isso, só um comentário aqui rapidinho, Murilo, nesse parágrafo aqui. Enquanto Saulo bebia a longos haustos, né? Assim, a grandes goles, aquela água pura da amizade sincera. Como é gostoso, né? Quando a gente está num grupo de amigos realmente sinceros, com o mesmo ideal, né? Então, como eu comentei, aquelas 3 almas à noite cobertas
por aquele manto de estrelas. Olha, deve ser um espetáculo grandioso. E para quem ouviu a canção Bíblia, de Tim e Vanessa, que nós mandamos para vocês na semana passada, o refrão da música fala justamente sobre isso, né? Vem, toma água, eis a Bíblia, para que ele matasse a sua sede de vida e que bebesse do vaso que sacia. Então, é isso que ele está falando aqui, a água pura da amizade, que os três sorviam, né, bebiam e se satisfaziam daquela amizade, ainda mais, três corações sintonizados em Jesus. Como é bonito isso, né, gente? É um sustento, é um alimento espiritual sem tamanho. E a música fala justamente no refrão, justamente, vem beber no vaso que sacia. O vaso que sacia é o Evangelho. Continuando, Murilo, mais um pouquinho aqui, até 8h05, mais ou menos. Tá. Nessas palestras carinhosas e fraternais, os dias foram passando... Ah, não, já li. Já foi lido, né? Isso, é aqui. No 47. Isso. O ex-rabino modificara o próprio aspecto, ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho, que perseguira em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre, de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Ele, com a solidão ali, né, e o trabalho, o corpo, né, foi ficando, digamos assim, judiado, né, pelo sol, Sim. pelo trabalho, mas o espírito dele pôde refletir e compreender aquilo que ele indagou, né, tantas vezes, né, como podia Abigail, né, ter aderido a esse Cristo, né, aquela calma de Estevão que tirou ele fora do equilíbrio, né, Isso. ali naqueles Na própria canção lá da Tim e Vanessa, ele fala, né? Quando ele se deparou com o olhar de Estevão, isso nunca mais saiu da sua memória, né? Sim. Outra coisa também, Murilo, que importa destacar, lembrando que como doutor da lei, o trabalho, doutor da lei para ele era uma profissão, o trabalho era totalmente intelectual. Então, as mãos de Saulo eram perfeitinhas, certo? Não tinha um calinho, não tinha uma mancha, um machucado, né? A sua aparência física era completamente outra, era um homem que só se dedicava ao trabalho intelectual. Agora, vejam como Gamaliel foi sábio ao recomendar a Saulo o trabalho braçal. Porque com o trabalho braçal, ele passaria a reeducar o seu pensamento e os seus sentimentos. Eu fiquei pensando nisso durante a semana, que era justamente essa modelagem, tanto física quanto espiritual e emocional, que Saulo necessitava, com um trabalho material e pesado. Né? Então,
tudo ali contribuiu para a sua modificação interior. Pode continuar, Murilo, até terminar esse parágrafo, porque acho que é um pouquinho comprido, mas já estamos quase lá. Tá. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Isso, até aí, Murilo, pode fazer seus comentários. Não, ainda sobre a questão, né, do trabalho, né? Trabalho braçal, um trabalho mais assim material. Eu, pelo menos, eu vejo em casa mesmo, né? Quando tem que lavar um quintal, limpar o quintal, né? Sim. Fazer alguma coisa assim que é mais maquinal, Isso, o nosso pensamento ele começa a descansa. refletir sobre coisas, né? Começa a vir reflexões na nossa mente sem a gente perceber, né? Isso, Então, imagine Saulo ali, né, no tear, né, que é pois é. aquele movimento repetitivo ali. A Uhum, mente ficava, né, como que numa meditação, né, automática ali, e tudo voltado para Jesus, né? sim, Realmente foi é, sábio mesmo, Gamaliel. sim. Aliás, os amigos espirituais, sobre essa questão do trabalho, eles afirmam isso, que quem tem um trabalho profissional intelectual deve descansar fazendo um trabalho braçal. Porque enquanto os braços, né, e o corpo físico está ali, como você disse, limpar um quintal, varrer, enfim, qualquer coisa nesse sentido, o pensamento descansa, né? Sim. E olha, mas olha que lá também a vida não era fácil, né, gente? Porque longe de tudo, qualquer recurso urgente seria praticamente impossível de ser conseguido, de ser alcançado. E ele fala de tempestades de areia, né? Uma situação que nós aqui, pelo menos do nosso lado, a gente não tem, mas já a gente vê em alguns lugares o quanto isso deve ser uma coisa muito difícil, né? Uhum. Tempestades de areia, a gente nem imagina. Mas, enfim, agradeço sua leitura, viu, viu, Murilo? Muito obrigada, viu? Agradeço. Bem, a próxima a fazer as leituras seria a Celina. Já está tudo tranquilo aí, Celina? Dá para você continuar? Sim, alô, agora dá. Que bom. Então, continuando. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, já muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou os seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. Certo. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos.
Áquila, minha vez, na solidão do nosso trabalho... Muitas vezes. Perdão. Áquila, muitas vezes, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? A resposta dele: procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Ela: seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem, chamado a administrar, responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca ao plano geral do serviço. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jocaí, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução de tantas vinganças torpes. A quem imputarias, então, o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sonhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significavam honrarias e valores do mundo, para tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Ascese é subida, né? Ascensão, né? Gente, que coisa maravilhosa, que humildade, que pessoa que está colocando assim na mesa o que ele foi e que ele atribui a ele, somente a ele, que até aquele que foi quem matou o pai de Áquila, ele não responsabiliza ele, né? Ele se responsabiliza. Gente, que lição de humildade, de reconhecimento, mas pela dor, né? Sim. E sem considerar aquele homem da lei, né, que foi, porque ele pôs para ele todas as culpas. Sim. Jocaí não tinha culpa nenhuma, né? O homem que administra deve chamar para si tudo.
Malu, achei maravilhoso, querida. Muito Isso. lindo mesmo. Pode completar, bem. Aliás, essas palavras de Saulo, depois ele colocou em uma das suas epístolas, não sei qual delas, onde ele fala da necessidade de nos confessarmos uns aos outros. Então, confessar os nossos erros, dificuldades para alguém, para algum representante de uma igreja, de uma religião. Ele fala a necessidade de nos confessarmos uns aos outros nas comunidades cristãs, que, aliás, eu não conheço alguém que faça isso. Alguma religião ou alguma seita religiosa que tenha essa prática. Porque normalmente se procura se conversar ou contar as suas dificuldades, contar os seus erros, as suas falhas, para alguém que seja o representante daquela religião. O sacerdote, o pastor, às vezes na casa espírita, para aquele que é considerado o orientador da casa, orientador encarnado, ou num atendimento fraterno, mas Saulo já sentia essa necessidade de nos confessarmos uns aos outros, e a primeira vez que ele fez isso foi justamente para revelar algo tão importante da sua própria identidade. Mais alguma coisa, Celina? Celina? Eu escutei tocar a campainha da casa dela 2 vezes. Não sei se alguém chegou... Alô, desculpa. Eu que não liguei o microfone. Bem, querida, o último pedacinho do parágrafo que eu acabei de ler, isso serve muito para a gente. Persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha ascensão para Deus. Isso vale para nós. Sim. Nós também temos que nos perseverar no esforço, né? Para negar a gente e para a gente esquecer o passado. Sim. Que coisa mais linda, que humildade e que clareza de raciocínio. Sim, né? Porque, olha, não é fácil negar a si mesmo, é negar os nossos próprios interesses, para pensar somente nos interesses, nas necessidades do outro, no bem do outro, e não no nosso bem. É muito difícil negar a si próprio. E a gente vai ensaiando isso nos nossos relacionamentos, sobretudo em família. E a lição maior de negar a si mesmo ocorre em família. Não é fácil. Mas continuando mais um pouquinho, Celina. Áquila e a mulher contemplavam com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali, nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia a necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores,
mas em nenhum chegaram a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas, para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas, para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida. Tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil, para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Olha, esse último parágrafo... Nossa, maravilhoso. É para nós, né, gente? Com certeza. Não é só para Saulo. Só que para Saulo foi espontâneo. Mas para nós, essa lâmpada do Evangelho em nós funciona que nem pisca-pisca. Acende, apaga, mais apaga do que acende. Não é? Para o descobrimento de nós mesmos. A fim de saber o que é que nós necessitamos, não materialmente, mas espiritualmente. E olha, gente, não foi o começo para Saulo não foi fácil, nem o começo, nem o meio, nem o fim. Porque olha quanta coisa ele já teve que abrir mão, né? Dos seus entes queridos, né? Porque ele tinha família. Lembrando, ele tinha irmã que morava em Damasco, tinha o pai em Jerusalém. Não sei se a mãe ainda era viva, mas, enfim, ele tinha família. Né? Passando a viver num lugar sem quase nenhum conforto material, pensando do modo como ele vivia antes, a sua própria aparência física se modificou. Mas o que mais havia se modificado era ele interiormente. Né? Então, mais um pouquinho aqui, Celina, deixa eu ver aqui, só mais esse último parágrafo, então, para terminarmos aqui, que para mim já é quase 8h25. Abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele. Ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos
por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Irmão Saulo, disse o tecelão, sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque, como irmãos, estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Isso. Prisca. Pode ler só mais esse parágrafo, Celina. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Sim. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, emanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inovidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Isso, Celina, até aqui só. Está faltando muito pouquinho para a gente terminar esse capítulo, mas isso vai ficar para a próxima semana, porque nós não temos pressa nas leituras e lembrando, né, gente, tem tantos ensinamentos aqui e eu vou destacar um nesse parágrafo que ele fala aqui em cima, olha. O que, assim, o homem, como ele diz, após a visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo. Aí era o homem velho que ainda existia em Saulo. O orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, de falar em público, né? A tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele. Então, essas coisas também estavam sendo trabalhadas, porque agora, junto dos três, ele percebia o valor da reconciliação, a coragem que ele teve de se confessar, de confessar quem ele era, o que ele fez, o que ele foi e o que ele é agora, trouxe um grande alívio ao coração de Saulo. E é isso também que muitas vezes a gente tem necessidade, também é necessário, quando ele fala de nos confessarmos uns aos outros, de contarmos, né, de narrarmos aos outros as nossas dificuldades, os nossos erros, porque isso traz paz ao nosso coração, tá bom? Mais alguma coisa, Celina? Não, querida. Maravilhosa a leitura. Exatamente, né? Então, nós vamos parar nesse parágrafo aí, que daí na próxima semana vai dar para terminar esse capítulo e entrarmos no capítulo 3. Então, obrigada pela sua leitura, viu, Celina? Você e o Murilo, e na próxima semana, o Tiago caiu aqui de novo. Na próxima semana, se tiver tudo bem com o Tiago, daí eu coloco o Tiago para ler novamente, né? Que às vezes é o lugar onde ele mora é que dificulta um pouquinho a conexão. Então, Celina, aliás, quem ia fazer a prece final era o Tiago, e então eu peço para você mesma terminar aqui para a gente, então, Celina, fazer o favor. Vamos agradecer a Deus, ao Divino Mestre Jesus, a abençoada oportunidade dos estudos da noite de hoje, os grandes ensinamentos da noite, a distinção entre o velho homem e o novo homem, quanto a aprender com aquele orgulhoso, com o humilde, com aquele amor próprio e com a sinceridade da brandura de coração. Ajuda-nos, Mestre, a partir desses exemplos, desses ensinamentos, desses conhecimentos,
a encontrarmos o nosso caminho. Onde, frente a frente, podemos esquecer aquele que passamos, o homem velho que fomos, para a gente fazer uma nova trilha. Obrigado, grandes amigos, todos que nos acompanharam, que tenham sido beneficiados pelos ensinamentos da noite de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado a todos. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradeço ao Albertinho por ter feito a gravação. E, Tiago, na próxima semana, se tiver tudo ok com a sua internet, daí eu coloco você para fazer a leitura, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso. Até sexta-feira, se Deus quiser.